para comemorar, para brindar este grandioso educador. E já cedo, acá tô de novo, pra mode a gente prusiar nesses tempos tinhosos. Nada melhor que encontrar um toquinho assim de lápis curioso e uma folha voada pra gente rabiscar. Uns versinhos cheirando poesia que a gente se arrepia só de escutar. Às vezes eu falo aqui com os meus botões só para testar a minha sanidade. Eu gosto de falar também com gente que esquece a idade. Gente do jornal, gente do livro, gente da revista, da internet, da janela, gente que vive na porta da rua. Eu falo com esse povo tudo, só para adquirir uns gols de sabedoria e me fartar de identidade. E com tantas falas e saberes, eu pareço assim uma chita colorida de liberdade. Ai, ppp, papapá, caixinha de fósforo, eu vou logo parando de arrodear. Eu vou contar para vocês uma história, mas tenham brabeza para escutar. Ser brasileiro não é pra mofino. Então comece a se assossegar. Se ajeite aí na cadeira, na rede, pode ser num banco mesmo, num sofá. Ou senta no chão mesmo que a gente não vai estranhar. Pois com as durezas da vida, a gente sabe como lidar. Eu vou falar de um homem célebre. E se você aí ama a gente, com certeza é conhecedor. Eu vou falar de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, o educador. As minhas mãos aqui, elas já estão assim meio trêmulas. Elas lutam com a minha emoção em flor para tentar dizer um cordel de boniteza desse pernambucano libertador que nos proporcionou a prevenção do silêncio ensurdecedor. A educação é feita para todos, com diálogo e amor. Paulo Freire e sua história foi construindo, como eu, você e toda a nossa gente. Uns fazem histórias bem bonitas, outros com enredo diferente. Mas o que importa são as trajetórias e o significado delas pra gente. E foi debaixo de uma árvore que Paulo Freire foi alfabetizado. A mãe o apresentou um mundo para ele ser experimentado. E Recife jamais imaginaria que naquele seu chão castigado, grandioso educador nasceria para dar voz a esse povo calado, provar que a educação é um direito e não pode ser violado. A trajetória de Paulo Freire foi construída de ações transformadoras da realidade. Ele alfabetizou jovens e adultos e valorizou os saberes da comunidade. A cultura, a memória, o diálogo, o significado, a identidade. Onde há significados, há porquês, a reflexão e leitura da realidade. Paulo Freire, esse educador brasileiro, quando se trata em educação, ele arrebenta as mordaças por inteiro. Ao ler suas obras, esteja aberto ao novo, ao desejo primeiro de construir o conhecimento a partir do seu mundo verdadeiro. Noutros tempos, ainda jovem, eu chorei com dó de mim. Eu fui ler o mundo e descobri que a vida pode ser cruel, sim. Mas logo eu parei com chororô porque eu entendi que as mazelas da vida
não são o nosso fim. Fim é querer o perfume das flores e não cuidar do nosso jardim. Quando se aprende a ler o mundo, temos que cuidar da indignação, pois é ela que alimenta, é ela que propõe caminhos, é a coletividade, o pensamento em ação. Para o nosso Paulo Freire, educação é busca da liberdade. Toda educação é política. Não existe neutralidade. A educação problematizadora desperta a consciência, pois então, dos homens ainda oprimidos, a inquietude leva à ação. O conhecimento nos traz as luzes, nos traz a libertação. Pelo trabalho de educação libertadora, em 1964, de subversão, Paulo Freire foi acusado. Foi preso e exilado, mas não desistiu. Em 1980, retornou ao Brasil. Como todo nordestino, forte e arretado, trabalhou e escreveu muitas obras. E pelo mundo inteiro é homenageado. Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, Paulo Freire dedicou o seu viver fecundo. Com eles sofreu, com eles lutou. O amor freiriano é profundo. Paulo Freire deixou ao mundo um legado permanente sem distinção, a vontade de continuar lutando contra todas as formas de opressão. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes e transformadores. Há pessoas e suas verdades em construção. Nestes anos, para lá de difíceis, que chamamos de momento, Paulo Freire é leitura necessária, é o homem da ternura, do acalento. É o homem da amorosidade, do encanto, da educação, do envolvimento, dos sonhos da esperança, do vocábulo comprometimento. Com pensamentos arrebatadores, Paulo Freire, além da memória, prezava o diálogo, a simplicidade, deixa suas marcas, fez e faz história na educação nacional e mundial. Ele é o expoente em toda a sua glória. Suas palavras e ações foram de lutas para todo lado, por um mundo menos feio, desumano e malvado. Educar é um ato de coragem. Paulo Freire foi exímio da definição. Na reconstrução deste país, não esqueçamos a educação, o diálogo, a liberdade, a equidade. Nenhum direito a menos é mais que desejo, é nossa missão. É ser gente que pensa, que transforma, porque cada um de nós brasileiros somos a maior riqueza desta nação. Gratidão. Paulo Freire, nosso educador.